Boa tarde. Primeiramente, agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer aos nossos convidados aqui presentes. E a gente vai dar início ao nosso Podinvest, um podcast com a intenção de trazer clareza ao investidor que tem ideia de investir no Paraguai especificamente. Estamos aqui com o Dr. Antônio Barbosa e com o Lúcio Lagman. Boa tarde, Lúcio, boa tarde, Cássia. Obrigado pelo convite. Eu sou advogado, professor, atuo auxiliando empresários e empresas, né? A gente faz essa consultoria jurídica para as empresas e para os empresários, para produtores também. Sou especialista em direito empresarial e mestre em direito. E te agradeço muito pelo convite. Foi muito bacana o convite e vai ser muito boa a conversa, tenho certeza. Tenho certeza. Lúcio? Boa tarde, Cássia. Boa tarde, doutor. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, né? Eu trabalho no governo do estado, na Semadesc, há 5 anos já. Atuo diretamente na questão ligada da rota bioceânica, na questão logística, todas as questões que envolvem a questão também de comércio exterior do Mato Grosso do Sul, a gente está diretamente envolvido. É um prazer estar aqui falando com você sobre investimentos aí, principalmente relacionados ao Mato Grosso do Sul e ao Paraguai. Essa união, né? Eu convido a todos a conhecer um pouquinho do Paraguai. A gente fez um breve vídeo aqui que eu vou estar passando para vocês, para a gente conhecer um pouquinho desse país que é nosso vizinho. Paraguai está entre os países de maior crescimento na América Latina. Sabem por quê? Então, descubra antes que os seus competidores. 406.752 quilômetros de território estabelecido em uma estratégica posição geográfica com abundantes recursos naturais, onde 97% do território é adequado para a produção de alimentos. Força laboral jovem, eficiente, motivada e a custo competitivo. 70% da população tem menos de 35 anos. Um país comprometido com a integração sobre a base de uma relação ganhar-ganhar e centro de economias como produtor de alimentos. Uma das taxas de retorno à inversão mais alta na América Latina. Nos últimos anos, 22% no promédio. Crescimento econômico estável, inflação controlada, dívida externa coberta com reservas internacionais e disciplina fiscal. O melhor clima de negócios da região. Estabilidade de preços com uma taxa de inflação abaixo dos 5% e os 5,1% anual de crescimento do Produto Interno Bruto nos últimos 11 anos em promédio. Acesso a mercado com vantagens arancelárias e chaves com o Mercosul e a União Europeia, incrementando as exportações de manufaturas a um ritmo geométrico. Os custos mais competitivos em impostos, energia e mão de obra dentro da região, e inclusive com respeito aos países asiáticos. Paraguai abre-se ao mundo como um ecossistema de negócios que tem todo um potencial para continuar crescendo. Capacidade para triplicar a produção agrícola, uma demanda de 100 mil casas por ano. Primeiro produtor mundial de energia renovável per capita, segundo produtor mundial de estévia, terceiro produtor e exportador mundial de erva mate, terceira frota de embarcações maior do mundo, quarto exportador mundial de soja, quarto exportador mundial de energia elétrica, sexto maior produtor de soja, trigo e milho e sexto exportador mundial de carne. Damos as boas-vindas ao país mais competitivo da região, uma terra fértil, com muito por fazer e onde, através da integração, podemos gerar crescimento, riqueza e oportunidades para todos. Paraguai. Eu acho que o Lúcio já conhecia um pouquinho, né? Não trouxe muita novidade ali para ele, o Antônio está se familiarizando agora. E o que eu queria dizer aqui, que a ideia do podcast nasceu
por conta de uma pergunta que foi feita no dia do lançamento. Lançamos o nosso produto aqui no Brasil para vendas, abrimos ele para vendas, e no dia do lançamento foi feita a seguinte pergunta, não responde agora, que era: comprei um terreno no Paraguai, não fui inadimplente, não consegui cumprir com as parcelas, como ficam meus direitos? Ali a gente viu que abria um leque de dúvidas e que a gente precisava trazer essa clareza para os clientes. Então, a ideia surgiu e trazer, você, Lúcio, foi assim, trazer uma amplitude para a questão de investimento, né? Queria que você falasse um pouquinho mais hoje do teu trabalho, o tempo que você está atuando aí. O nosso trabalho, principalmente do governo do estado do Mato Grosso do Sul, em relação ao Paraguai, ele se estreitou muito com a questão da rota bioceânica, né? Nós temos um acordo firmado entre os 4 países, né? No qual o Paraguai também é um dos signatários, né? E o Paraguai colabora muito com os trabalhos, tem um papel fundamental, porque o principal trecho da rota bioceânica que necessitava de asfaltamento, o Paraguai colocou mais de $1,5 bilhão para fazer, são quase 700 quilômetros de asfalto, principalmente na região norte do Paraguai. Eles têm incentivado muito a atração de novas empresas, tem parceria com o Mato Grosso do Sul e com o Brasil, logicamente, né? Então, todos esses números que você demonstrou nas entrevistas, nas reportagens aí que você passou, são realmente uma realidade. O Paraguai é um grande país, né? Pequeno em extensão territorial, praticamente um pouco maior que o Mato Grosso do Sul, mas tem um potencial gigante. E tem uma semelhança muito grande com o Mato Grosso do Sul. Então, essa proximidade com a gente também facilita muito essa interlocução, tanto em questões de negócio, a interlocução governamental que a gente tem feito direto do governo do estado do Mato Grosso do Sul com a presidência do Paraguai, enfim. E a gente tem sido acolhido de uma forma muito, muito legal lá, né? Isso favorece, né, as relações institucionais, favorecem automaticamente aos investimentos, né? Que é isso que importa, né? E o Mato Grosso do Sul é um grande parceiro do governo do Paraguai e assim sucessivamente, né? Então, o que a gente tem visto de prático, né? O governo do Paraguai tem feito grandes investimentos em infraestrutura, tem um mega de um projeto a ser instituído assim que terminar a negociação do anexo C da Binacional Itaipu. O presidente tem uma previsão de investimento de mais de $100 bilhões, né? Então, a gente não tem dúvidas que os grandes beneficiados disso serão automaticamente o próprio Paraguai e o Mato Grosso do Sul, também com uma troca direta de fornecimento de serviços, de produtos, uma série de coisas que vai sair daqui do Mato Grosso do Sul para ir para o Paraguai e assim de lá para cá também. Então, é uma nova, vamos dizer assim, uma nova fronteira mundial, né, que está se criando através da rota bioceânica, principalmente nesse eixo aí. E o Brasil e o Paraguai e o Mato Grosso do Sul são os grandes beneficiários dessa pujança toda que está acontecendo na região. Já existe, né, muitos brasileiros que investem no Paraguai. É meio velado isso, né? A gente tem uma visão diferente por ser uma questão de fronteira, né? Mas já existe esse investimento. E agora está vindo com muito mais força por questões até de uma insegurança e uma estabilidade nossa aqui do Brasil. Um momento nosso que nós estamos passando, né? E vamos ao doutor Antônio. O que você achou das legislações de lá? Então, na verdade, especificamente sobre investimento no Paraguai, como eu te disse quando a gente foi conversando, clientes do escritório, amigos, enfim, conhecidos, vêm investindo no Paraguai há anos, né? E aí eu me debrucei sobre o tema, estudei a legislação paraguaia com mais afinco, a questão de responsabilidade civil, a questão de resoluções, dissoluções de contrato, indenizações, benfeitorias e tal, né, que foi o tema das perguntas que a Cássia me fez. E eu realmente não conhecia a empresa, ainda não conheço os empreendimentos a fundo. Estudei o contrato um pouco de um dos empreendimentos, mas pelo que a Cássia me falou, são vários, são inúmeros. São 8 condomínios de alto padrão hoje no país deles. Então, assim, mas assim, falando sobre investimento no Paraguai, sentido macro, é uma coisa que é menos tabu, não é mais tabu. Qualquer empresário e investidor que entende a importância de investir, de tirar os investimentos do mesmo lugar e começar a diversificar, hoje ele vai olhar para o Paraguai como uma opção, como uma alternativa, né? E uma boa opção, né, gente? A gente está falando de um país que trabalha com 3 moedas, né? Sim. E o dólar, que está em ascensão, tem uma taxa tributária
bem menor que a do Brasil, assim, num contexto geral, isso é lógico que vai puxar. Existem legislações que favorecem ainda mais quem, por exemplo, quer abrir uma empresa no Paraguai, quem quer desenvolver. É lógico que o Brasil ainda é extremamente pujante, o Mato Grosso do Sul em si, meu Deus, hoje é uma terra super fértil para investimento. Mas assim, o Paraguai é uma boa opção também. E aí, sob o ponto de vista legal, né, que foi a pesquisa que você pediu para eu fazer especificamente, eu fiquei impressionado. Fiquei impressionado por uma série de fatores. Primeiro, porque a legislação deles é realmente muito parecida com a nossa. Tá? A legislação civil deles, principalmente, que foi a que eu me debrucei, o Código Civil deles tem um artigo muito parecido com o nosso, por exemplo, sobre a obrigação de reparar quem causa dano. Então, quem causa dano ao outro deve repará-lo. É um artigo extremamente parecido. O Código Civil deles é muito parecido com o nosso, as disposições também, a segurança também. Então, é claro que talvez a aplicação da lei, o judiciário, possa entender isso ou aquilo de maneira diferente. Mas até isso, os casos que nós estudamos aqui, que não sei se você já quer que eu fale ou quer que eu fale depois, mas até isso eram muito parecidos. Então, a questão de segurança jurídica do Paraguai, isso é até senso comum, as pessoas têm falado muito sobre isso. Eu conversei muito sobre isso com as pessoas e todo mundo me diz a mesma coisa. Antônio, tá muito legal, tá muito bacana a questão da segurança jurídica no Paraguai. Hoje no nosso condomínio, esse que nós abrimos para venda no Brasil, 70% dos moradores são brasileiros, né? E um pouquinho antes da gente entrar nas perguntas, eu quero apresentar para vocês o vídeo do condomínio, do produto em si que a gente está falando. En el amplio escenario inmobiliario de Paraguay, emerge una empresa con una visión única y una misión clara. Raíces Real Estate. Desde el año 2004, bajo el liderazgo del licenciado Jorge Figueredo Fleitas, hacemos posible que todas las familias paraguayas, sin importar su posición social, accedan a un bien seguro, rentable y duradero en el tiempo. En Raíces Real Estate, desarrollamos estratégicamente proyectos inmobiliarios en zonas de gran valor, satisfaciendo las necesidades y deseos de nuestros clientes. Nuestros valores son el pilar fundamental que guía cada paso que damos. La honradez, la transparencia, la constancia, la confiabilidad y el respeto son los cimientos de nuestra empresa. Los principios que nos permiten construir relaciones sólidas y duraderas con nuestros clientes y colaboradores. Nuestra misión es clara: mejorar la calidad y experiencia de vida de las personas mediante el desarrollo de soluciones inmobiliarias innovadoras y amigables con el entorno. Nuestros loteamientos se destacan por su cuidadosa planificación de espacios verdes, áreas recreativas y comunitarias, con infraestructura de primer nivel y servicios públicos de excelencia. Cada proyecto busca crear un entorno armonioso y agradable donde las familias encuentren el hogar de sus sueños rodeados de calidad de vida y bienestar. Nuestra propuesta de valor es ofrecer una experiencia diferente a partir de una infraestructura sofisticada, alto nivel de seguridad, conexión con la naturaleza y experiencias en el disfrute de diferentes amenities. Buscamos fomentar un espíritu de comunidad y convivencia entre nuestros residentes y sus familias. En cada uno de nuestros proyectos buscamos trascender los límites convencionales y crear un espacio donde vivir sea más que una simple experiencia, sea un privilegio. Hoy podemos decir que estamos orgullosos de los logros que hemos alcanzado. Más de 33.000 clientes, más de 300 funcionarios activos, más de 35 millones de metros cuadrados desarrollados y más de 15 millones de metros cuadrados a desarrollar. En cada proyecto que emprendemos, buscamos marcar la diferencia, creando espacios que no solamente sean hogares, sino que también sean reflejo de un futuro próspero y sostenible. Con determinación y entrega, trabajamos incansablemente para hacer realidad los sueños de quienes confían en nosotros. Estamos comprometidos en hacer de tu experiencia con nosotros una experiencia gratificante y exitosa. Raíces Real Estate, desarrollando Paraguay.
Enfim, é uma empresa que está consolidada no Paraguai, em Assunção, fica a matriz dela, né? E temos aí 8 condomínios espalhados pelo país deles, né? Eu visitei alguns, que é da parte ali que cabe o meu projeto, que são 4 condomínios. São projetos maravilhosos, 490 terrenos, todos eles. E nós vamos falar especificamente do Blue Lagoon, que se encontra em Pedro Juan, né, que foi onde você estudou melhor as leis, mas pelo que você me passou, as leis é Sim. dentro do Paraguai todo, né? É. E o Blue Lagoon, ele está há 8 anos já. E o interessante é que a maioria dos moradores hoje, eles são brasileiros, né? Então, assim, a busca agora de abrir para clientes investidores é trazer essa clareza e essa segurança. Então, vamos à pergunta que o meu grande amigo Fernando Pache fez essa pergunta. Comprei um terreno no Paraguai, no Blue Lagoon. Não consegui arcar com as parcelas, não consegui, fui inadimplente. Qual que é o meu direito e aonde que eu recorro? A lei orgânica não, a lei dos municípios do Paraguai fala que o comprador, quando ele acumula 10 parcelas, que ele não pagou do imóvel ainda, ele pode perder esse imóvel. Ele vai perder o imóvel, tá? O contrato do Blue Lagoon, especificamente, vai mais a fundo. Ele fala que caso não essas 10 parcelas, caso essas 10 parcelas em atraso, então tem que somar essas 10 parcelas. Caso elas atinjam, o valor total da dívida atinja 25%, não dá para simplesmente rescindir o contrato e pegar o imóvel de volta. Então, se eu paguei mais que 25%, não existe simplesmente a rescisão contratual. Não tem como. Se o débito representa mais do que 25%. Aliás, se já foi pago mais do que 25%, não o débito, tá? Se já foi pago mais do que 25%. Se não foi pago 25% ainda do imóvel, e você acumula 10 parcelas, ele simplesmente, automaticamente, diz o contrato, rescindem esse contrato. O próprio bem vai ser dado em garantia, ele vai ser hipotecado. Então, eles podem pegar esse bem de volta. Entendeu? E aí é lógico que você vai sempre ter direito a perdas e danos, a indenização por benfeitoria e tudo mais. Eles até te dão o prazo para você tirar a benfeitoria. Se não for possível você tirar essa benfeitoria, você vai ter que resolver isso judicialmente. Exatamente como funciona no Brasil. Exatamente a mesma coisa. Era então, essa a minha próxima pergunta. O que você viu ali de... É muito parecido, Cássia. É realmente muito parecido com o Brasil. E, na verdade, se você parar pra pensar, não tem outro jeito. Porque uma vez que você implantou ali benfeitorias que não podem ser tiradas, que não podem ser retiradas, e essa benfeitoria já tem um valor maior, e a incorporadora não tá, às vezes, interessada em comprar essa benfeitoria, o que você faz? Você acaba indo pro judiciário resolver. No Brasil, em qualquer lugar do mundo. Então, a legislação que ampara tudo isso é muito parecida do Brasil e do Paraguai. Tá, por se tratar de um produto no Paraguai. Sim. Eu sou brasileira. Qual é o foro que eu recorro? Aonde que é a jurisdição? O foro competente vai ser o foro do imóvel, dentro do Paraguai. Então, é a Justiça Paraguaia aonde vai tramitar esse processo. A legislação paraguaia, não tem Mercosul, não tem lei do Brasil, não, é a lei do Paraguai. Você vai poder litigar lá naturalmente, normalmente, e o processo vai correr aonde está o imóvel. Então, o foro seria onde está o imóvel. Onde está o imóvel, sim. Porque, assim, para as pessoas que já estão lá, você tem clientes lá, o Lúcio conhece bastante pessoas lá. Sim. Essas leis já é bem da casa, né? A gente já sabe como funciona, que é protegido, patrimônio. Não existe esse medo, digamos assim. Certo. Mas como esse produto está abrindo pro Mato Grosso do Sul, tem muitas pessoas que ainda têm esse receio. Então, a gente vai fazer essas perguntas que talvez seja até meio superficial para quem já está aí mais amparado com a lei, né? Mas para os clientes, elas são imprescindíveis. Lúcia, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais da tua experiência com essa parte de investimento no Paraguai. O que você viu, o que te viu essa conexão assim que vai abrir para nós aqui no Mato Grosso do Sul, em termos financeiros mesmo? Eu acho que nós temos uma série de características incomuns aí, né? Vamos falar um pouquinho ali da região de Ponta Porã e Pedro Juan. O governo do estado comprou uma área recentemente, bem na linha de fronteira, para a instalação de um porto seco. Isso vai trazer um número significativo de novas empresas para fazer o desembaraço de cargas ali, despachos aduaneiros, né? Tanto na importação como na exportação. E vai acontecer lá em Ponta Porã, na divisa, né?
Então é um investimento na ordem de 150 milhões de reais que será implantado aí nos próximos 3 anos, muito provavelmente já para até 2026, virada 27, a gente já tem o Porto Seco em Ponta Porã em funcionamento, né? E isso é muito, muito significativo porque atrai novas empresas, né? O Paraguai já tem como o doutor tinha comentado antes, uma legislação tributária muito favorável. E nós também, aqui do Mato Grosso do Sul, nós temos uma lei de incentivo para empresas que atuam na fronteira, para que possam também ser beneficiadas e se tornarem competitivas. Então, eu não tenho dúvidas, né, que o crescimento do Paraguai também é o crescimento do Mato Grosso do Sul, né, e um favorecendo ao outro sempre. Então, eu acho que ali nós vamos ter uma série de novos investimentos, novas empresas se instalando ali naquela região enfim, diversificação de investimentos, né? Hoje, o Paraguai é um país bastante industrializado já, né? E o Mato Grosso do Sul está crescendo muito nesse setor industrial e vai vir novas empresas ali naquela região. Os investimentos no Paraguai, a gente tem visto, né, e acompanhado um pouco do trabalho que esse novo governo vem fazendo, ele é muito dinâmico. Tudo acontece muito rápido no Paraguai, é muito surpreendente isso, né? E é de uma maneira muito simplificada, né? Isso que o doutor está falando, essa similaridade com a nossa legislação nos favorece, porque o brasileiro que tiver vontade de empreender no Paraguai e que tiver condições de fazer essas transações entre Mato Grosso do Sul e Paraguai, é muito, muito tranquilo, né? Eu tenho vários amigos meus que têm investimentos no Paraguai e é muito, muito seguro, né? Alguns moram aqui no Mato Grosso do Sul, possuem propriedades rurais no Paraguai, né? Tem grandes áreas de plantação, de agricultura, criam gado, enfim. Inclusive empresários industriais, né? Aqui do Mato Grosso do Sul tem plantas industriais no Paraguai, todos falam muito bem. Então, não tenha dúvida, né, que essa característica também que chama muita atenção, né, de uma população muito jovem, né, a maioria abaixo de 35 anos, né, então é um povo que tem vontade de crescer, vontade de fazer as coisas. Então, eu acho que é uma dinâmica muito favorável. O Paraguai relativamente ainda não fez todos os investimentos em infraestrutura, então tem muita coisa para acontecer, né? E aí eu volto a falar, nós aqui do Mato Grosso do Sul temos uma grande oportunidade de fazer investimentos no Paraguai, crescendo as empresas que atuam no Mato Grosso do Sul e no Paraguai. Então, acho que é uma janela de oportunidades que se abre aí pela frente. E o legal é que, tipo assim, a gente não tá tirando recurso daqui, porque você tem a empresa lá, mas tem muita gente que mora aqui. Então, os gastos da pessoa continuam sendo aqui. É uma irmandade, né? Você ganha dinheiro lá, gasta aqui, ganha aqui, gasta lá, e a gente tem a nossa fronteira ali, né? E muita gente faz financiamento no Paraguai, tem empreendimentos lá, faz financiamento no Paraguai para trazer dinheiro do Paraguai para o Brasil para investir aqui também. Exatamente. Então nós temos essa troca, eu acho que isso é muito, muito tranquilo. Existe um mito, né? Não é seguro, não dá para fazer. Eu acho que é muito simples, né? Tem condições e hoje, dadas as circunstâncias que a gente está, o favorecimento entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai, essa conexão, não só da fronteira, né? Mas entre os governos, tem favorecido muito a expansão. A entrada de novas pessoas no Paraguai, os brasileiros que têm ido para lá, se sentem acolhidos e seguros. Então, isso nos favorece. Eu tenho 2 pontuações para fazer aqui. Eu estive em Assunção recentemente e eu fiquei maravilhada. Uma cidade, lembra muito Campo Grande, muito arborizada, uma cidade muito bonita, só que é a capital do país, né? As coisas acontecem, estão acontecendo o tempo todo. Eles são muito receptivos com a gente. Totalmente assim abertos, né, para que a gente vá para lá, para que a gente faça essa conexão de trabalho, investimento com eles e também desmistificar, igual você falou, essa ideia que está tirando daqui, né? Não tá, é uma união isso daí, né? Eu estou investindo lá, mas eu continuo morando aqui ou vice-versa, trabalho aqui, moro lá, tenho investimento lá. E a próxima pergunta, doutor Antônio, escriturei o meu terreno, passei por todo esse processo de pagamento, escriturei o meu terreno. Caso ele esteja no meu nome e eu venha falecer, como ficaria isso para os meus herdeiros? Esse imóvel estrangeiro, ele não vai ser incluído no processo de inventário, ou seja, no espólio, né, que é o conjunto de bens e de dívidas do falecido.
Então, esse imóvel estrangeiro não vai ser incluído no inventário brasileiro. Então, aí, quem é proprietário de bens em outros países precisa regularizar esses bens de acordo com a legislação de cada país. Então, o falecido, a família, os herdeiros do falecido vão ter acesso a esse processo de inventário no Paraguai, por exemplo. Inclusive, a Constituição paraguaia, ela é bem fácil de entender, ela traz ali todo esse procedimento, inclusive não só a Constituição, mas o Código Civil também. Eu li até Código de Defesa do Consumidor deles, eu li várias leis, e eles se preocupam muito com segurança jurídica. Assim, tudo é muito bem procedimentalizado, inclusive a lei dos municípios também. Sim. Tudo é bem completo. Então, esse processo de inventário lá é super tranquilo. Eles favorecem acesso. Lembrando, é uma Constituição que também tem, assim como a brasileira, uma pegada bem social. É uma Constituição um pouco mais recente do que a nossa, pouca coisa, e também tem essa pegada social. Então, eles têm esses direitos fundamentais, eles facilitam o acesso da pessoa a direitos fundamentais. Entendi. Tá? Então, inventários, sucessões, é um modelo bem parecido com o do Brasil, até mais simples. E você tendo um imóvel lá, por exemplo, ou uma empresa ou qualquer coisa, você vai fazer aquele processo de herança e vai herdar. Faz o processo todo por lá. Sim, todo por lá. E só para tirar uma dúvida aqui de quem está nos acompanhando, nos assistindo e também dos convidados, caso isso venha acontecer dentro do processo do financiamento ali com o terreno, é uma questão bem menos complicada. Você vai juntar o atestado de óbito da pessoa ao contrato, né? Isso já está previsto em contrato, e o próximo assume as parcelas, né? Vincendas, ou o cônjuge ou o responsável por quem ficar. Ele vincula herdeiros e sucessores, né? Isso. Como é comum também nos nossos contratos. Então, E não precisa dos caminhos jurídicos, né? Isso daí você pode fazer diretamente com a incorporadora, excelente. né? A próxima pergunta é: caso eu perca o meu terreno lá por inadimplência e tenha algo construído nele. Você deu uma prévia na pergunta anterior, mas... Sim, benfeitorias, né? Isso. Benfeitoria sempre... Quando você constrói ou quando você realiza qualquer tipo de benfeitoria em imóvel alheio, em imóvel de terceiro, você sempre tem que analisar se foi de boa fé ou se foi de má fé. Se você faz... Perdão. Se você faz uma benfeitoria de boa fé, você tem direito à indenização, tá? Como é esse caso. Então, como que funciona no caso de uma aquisição de um imóvel enquanto você ainda não quitou? A partir da primeira parcela, a legislação paraguaia já estabelece que você é um posseiro de boa fé. Então, você já vai tomar posse daquele imóvel. Na verdade, não é da assinatura do contrato. Você vai tomar posse do imóvel. E aí você já pode edificar. E você está em posse de boa fé, tá? Quando você pagou no mínimo 25% desse imóvel, você automaticamente já se torna proprietário desse imóvel. Claro que essa propriedade, ela só vai ter uma força mesmo legal quando você finaliza esse pagamento, que você vai ter a lavratura da escritura. Mas isso também aqui no Brasil funciona. Mesma coisa no Brasil, entendeu? Só que você já tá... Aqueles 25% da legislação já te dá uma rigidez muito maior. Então, como que funciona no caso da benfeitoria? Se você já edificou, se você fez alguma benfeitoria que você não pode simplesmente tirar de lá, se você estiver disposto, você pode demolir essa benfeitoria, né? Que eu acho que pouca gente vai estar disposta a fazer isso. Ou você precisa ir... Se isso representar 25% do valor do bem ou mais, você precisa resolver isso judicialmente. Se representar menos de 25%, você precisa pleitear uma indenização perante a incorporadora. E tudo isso a lei de lá ampara. Ela traz essas disposições, mas percebe como é complicado você fazer isso perante uma incorporadora? Como você acaba... Aqui, mesma coisa. Como você acaba precisando do judiciário. Sim. A não ser que você consiga tirar de lá. Entendeu? Se você conseguir tirar, se for uma benfeitoria móvel, por exemplo, aí você pode simplesmente tirar e você vai ter esse... Ou você vai ter que ser indenizado por essa benfeitoria. A questão da avaliação da benfeitoria é que precisa ser judicial. Porque dificilmente... você vai conseguir fazer isso por uma arbitragem ou por uma mediação, por um meio extrajudicial. Então você precisa de uma avaliação das benfeitorias, entendeu? Da benfeitoria e do imóvel. E atualizar o valor do imóvel ao valor de mercado do momento também.
É claro que não é a intenção, né? Creio que Claro, de ninguém sim. que está comprando ou que está vendendo ali. Mas essas dúvidas surgiram, então, tipo, vamos trazer clareza e desmistificar isso daí. O que é importante? Quem investir em benfeitoria tem direito à indenização. Tem direito à reparação. Eu acho que isso que é importante ficar claro. Assim como no Brasil. Então, a legislação paraguaia ampara não o infrator, não o de má fé. É igual no Brasil. Ele ampara o benfeitor de boa fé, por exemplo. Ele obriga quem causou o dano a terceiro de repará-lo. Ele traz disposições de quebra de contrato, de indenização muito parecidas, se não iguais às brasileiras. E acho que é isso que é importante. O risco para o investidor paraguaio, não estou falando de risco país, que aí existem, mas o risco contratual de investidor paraguaio e Brasil é muito parecido. Eu dei uma lida umas 10 vezes no contrato. Sim. E eu achei ele até menos complicado que contratos de grandes incorporadores aqui no Brasil. Até porque a Raices hoje ela trabalha com um investimento próprio. Então, eles conseguem ali simplificar um pouco mais para o cliente que está comprando, né? Aqui hoje a gente tem no Brasil, grandes incorporadoras, elas trabalham com fundo, né, de investimentos, então assim, complica um pouquinho mais. Talvez o imóvel deles já é alienado anteriormente, então para isso tem que ter um outro tipo de contrato. Até nós tivemos um caso desse, sim, onde o Antônio foi consultor para o cliente. E lá não. Lá como é investimento próprio deles, é uma empresa bem consolidada já, eles têm essa facilidade junto ao investidor, né? Exatamente essa ideia de desmistificar a questão do investimento lá, eu queria que você falasse um pouquinho, Antônio, da tua experiência. Você disse para mim que você tem vários clientes que atuam lá já, né? Sim. Eu tenho clientes que investiram lá, assim, para explorar atividades lá, tá? Então é diferente. Eu tenho clientes que têm operação em Assunção, né? Operação do agro e também de outros setores, tá? Indústrias. Tem um produtor, não é um produtor, né? Mas ele tem uma empresa, ele vende carvão aqui para uma empresa brasileira, da região de Porto Murtinho, uma empresa grande. Eu tenho clientes que exploram atividades agropecuárias, né? Como seus amigos também. Então, encontra-se uma facilidade muito grande. Existem muitos investidores que estão realmente migrando seus investimentos ou, sempre melhor, diversificando seus investimentos e levando para lá. E explorando atividades também. Sim. Não só investindo, comprando um imóvel, mas também explorando e fazendo essa ponte. Mato Grosso do Sul, Paraguai. Eu vejo que assim eles conseguem potencializar ganhos de uma maneira extraordinária. Eu tenho uma fala comigo que quem chega primeiro, depois, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Exatamente. Né? E assim, o que eu percebi lá dentro do Paraguai é exatamente isso. Parece que está no início, né? Você que está com esse projeto enorme aí nas mãos, tem mais 5 anos, você me falou, né? Eu acho que a gente tem um oceano azul pela frente aí, Mato Grosso do Sul e Paraguai, né? 5 anos para a gente consolidar tudo, né? Nós temos alguns desafios, né? Nós estamos agora construindo a ponte da rota bioceânica entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, que será entregue em 2025. Do lado brasileiro, nós temos a alça de acesso e o terminal alfandegado, que será construído em Porto Murtinho, com previsão de entrega até 2026 para 2027. Um investimento de quase 500 milhões de reais, né, só na alça de acesso. Nós temos ainda pela frente, depois, toda a estruturação alfandegária, né, entre os dois países, e isso é uma coisa muito bacana, porque o Paraguai tem sido muito parceiro do Brasil, e justamente com o Mato Grosso do Sul, porque o Mato Grosso do Sul, não sei se vocês sabem, mas vai ter 2 pontes ligando o Mato Grosso do Sul com o Paraguai. As duas na região de Porto Murtinho, uma em Porto Murtinho e outra na cabeceira do Rio Apa. Né? Então, isso vai favorecer, e por isso que eu falo que está muito ligado, né? E os dois, o Paraguai e o Mato Grosso do Sul, tem um período pela frente, que eu vislumbro isso mais uns 10, 15 anos, né? De muita coisa nova para você poder expandir na agricultura, nas indústrias, né? O setor de energia renovável vai crescer muito aqui entre os dois países, então vai dinamizar tudo isso, né? Então, eu acho que
Temos que aproveitar, investir no Paraguai, investir no Brasil, no Mato Grosso do Sul, tem as oportunidades, tem os desafios, né? Mas onde tem desafios, onde tem essas oportunidades, também tem ganhos, né? Então, eu acho que tudo isso vai fazer com que os dois lugares cresçam simultaneamente e cresçam juntos, né? Um ajudando o outro aí, enfim, justamente por conta dessa similaridade, né? Tem pessoas que investem aqui no Mato Grosso do Sul e também lá no Paraguai. Então, cada vez mais a gente vai ficando irmãos, né, de negócios, Sim. né? E um atrativo muito interessante que eu vi lá dentro é a questão do imposto deles, né? É o IVA. Tudo se resume ao IVA. Sim. É 10% em tudo. Não tem ali uma diversificação, não tem imposto sobre imposto. E tem também a lei de Maquila, né? Que é um incentivo para indústrias que estão indo para lá, né? Não é o nosso caso, é caso de indústria, que eles reduzem o imposto a 1% de incentivo para quem está implantando, né? Chega a 1%, né? Dependendo do ramo. Eu sei que eles têm alguns tipos de abatimento também do IVA e tal. Não é assim, é uma alíquota tão... Claro que é uma alíquota, mas eles têm operações que eles podem até pagar cada vez menos imposto também. Isso. Eles incentivam realmente a produção. Eu acho que o que é importante, Cássia, você deixar claro para quem vai investir com você no Paraguai, para quem quer realmente comprar imóvel no Paraguai por você, Cássia. Eu vejo que você se debruça realmente sobre essa questão da segurança para o investidor. Então você sempre levanta para a gente: Antônio, o condomínio está lá. O condomínio já aconteceu, ele está lá há muitos anos, então você não está comprando gato por lebre, você não está comprando algo que simplesmente você vai perder. E vamos ser franco, investimento imobiliário ainda é um investimento mais seguro. É um investimento realmente muito seguro, né? Porque a terra você tá lá. entrou num ponto que eu queria tocar, até questão do investimento Sim. do condomínio em si e a valorização em dólar, né? A gente tem uma crescente, não só da questão... Sim. O condomínio valorou... nós fizemos uma pesquisa desde quando ele foi lançado até agora, ele teve a valoração de 158% só em questão do terreno, do imóvel, fora a valorização que teve em dólar. Se nós pegar aí 2013, 14, o dólar de lá para cá, ele dobrou, né? Quase que dobrou, digamos assim. E a tendência, logicamente, que é se manter ou estabilizar ou subir. Então, né, é uma certeza de valorização, né? E um patrimônio seguro que é... Realmente as estatísticas são boas para o mercado imobiliário, sempre, assim. Então, claro que você pode ter um crescimento menor ou maior, mas normalmente quem investe no mercado imobiliário, a gente tem como um bom investimento, né? Então, se você analisar sob perspectiva, assim, de segurança jurídica, ok, né? Se você analisar sob o ponto de vista de negócio, investimento, mercado imobiliário, ok. Para quem vai operar, para quem vai explorar alguma atividade lá, também é muito legal, né? E aí o cara quer ir num bom condomínio, por exemplo, eu acho que é uma ótima opção. Sim. Então uma coisa que é muito legal que eu tô vendo em você tá realmente estudando isso e tentando entender essa segurança para atrair seu investidor para um lugar seguro. Hoje, a Raíces conta com 2 condomínios que eles fazem fronteira, né? Que é em Cidade do Leste e ali Pedro Juan, né? Todos os 2 tiveram essa venda um pouco mais reduzida, porque assim, os maiores investidores de fronteira estão do lado do Brasil, né? Hoje a gente conta também, assim como essa migração nossa para o Paraguai, a gente conta com moradores que são paraguaios e vêm morar no Brasil. Ali em Ponta Porã, por exemplo, tem muito. Eu conheço gente que mora hoje em condomínios de luxo ali em Dourados. Tem paraguaios aqui em Campo Grande. Então, assim, tem esse vice-versa também. Então, os maiores investidores para moradia são os brasileiros em questão de fronteira, que eu estou dizendo, Claro, né? claro. Então, eles tiveram, assim, uma venda mais desacelerada, digamos assim, até porque a intenção nunca foi esse... Quando eu apresentei o projeto para eles, eles falaram para mim assim, respira, vai com calma, vamos prolongar esse projeto, que a gente não tem pressa, a gente quer qualidade. Eles trabalham com isso. Tanto é que, uma curiosidade, nunca aconteceu um distrato dentro do condomínio Blue Lagoon com brasileiro. Teve apenas um com o Paraguai, em questão de menos de 3 meses, e foi resolvido muito rápido. Ali entre acordos, né, que não precisou judicialmente. Uma coisa que dizem muito é sobre a baixíssima taxa de inadimplência do paraguaio. Sim. É uma questão cultural, é uma questão legal também deles. E todo mundo comenta muito sobre isso, que lá praticamente não tem inadimplência, né? Hoje no condomínio a gente não tem. É um condomínio formado por venda de terrenos
e apartamentos, né? Apartamentos já prontos. E ele tem 490 terrenos, conta com 270 vendidos. Então, a gente tem aí uma gama ainda de 200 terrenos e pouquinho para trabalhar e alguns apartamentos, né? Então, assim, é um número alto para você dizer não tem inadimplência? Não tem. Não conta com isso lá dentro. Mesmo os brasileiros não tem. Isso é muito bom, né? E não é por questão de a lei é mais rígida, não. É como funciona ali. Acho que o Lúcio conhece um pouco mais adentro. Ele vai saber falar para nós também a cultura deles lá, né, Lúcio? Não, é justamente nessa linha, assim, o que a gente vê é a seriedade com que eles tratam todos os investimentos e até mesmo as relações, né? A gente, falando institucionalmente, né, do governo do estado com o governo lá do Paraguai, que a gente conhece, é assim, falou, tá falado, vamos fazer, vamos implementar, né? E eu sempre costumo dizer isso, né? O Paraguai deu um show, uma demonstração muito clara de investimento quando eles resolveram fazer projetos de infraestrutura dentro do Paraguai. Os investimentos são, assim, extraordinários, né? E a qualidade dos investimentos que o governo, que o povo paraguai faz lá dentro é impressionante, né? Nós temos que, de fato, usar o Paraguai como uma referência, muitas vezes, né, como uma qualidade assim excepcional. E a pontualidade de entrega são exímios nisso, né? Então, isso é muito bom. Na construção do condomínio, a gente verificou algumas diferenças nossas aqui de lei, de questão de incorporação, né? Aqui nós temos que apresentar o projeto na prefeitura e, após aprovado, nós temos ali um período, após startada a obra, temos um período para entrega dessa obra total, né? De todo o que foi apresentado ali, né? No Paraguai funciona um pouquinho diferente também, que também eu quero adentrar um pouquinho esse assunto para dizer que faz parte desse não porque vender tudo em 8 anos. Lá apresenta-se o projeto na prefeitura, aprova-se ele totalmente, mas eles podem ir entregando por partes o projeto. Ah, entendi. Entendeu? A execução, então, na a prática. execução, exatamente. Hoje, no Blue Lagoon, ainda nós temos uma última parte do condomínio que não está totalmente com infraestrutura, apesar dele já ser completo, ele ainda não está totalmente, que ainda vai, conforme vai vendendo, vai fazendo. Só que o condomínio ele já é todo estruturado. Mas, Cássia, eu acho que faz sentido, principalmente se você entender o modelo que eles trabalham. Como você falou que eles trabalham muito com capital próprio, né? Sim. Então, acho que é natural você ter um empreendimento aqui, tá, você tem 100%, vou dividir em 4 fatias. Exatamente. Por exemplo, vendi uma, um pouco antes de completar, eu começo a segunda. Né? Completei a segunda, eu começo. Eu acho que faz sentido, principalmente quando você não trabalha alavancado. Uhum. Né? O que é trabalhar alavancado? Trabalhar com o dinheiro dos outros. Então, Só que aqui, se você quisesse fazer isso, não funciona. Aqui você teria que dar um jeito, no prazo de 2 anos, se eu não me engano, a lei de incorporação, de entregar aquela estrutura que você apresentou pronta, né? Se você tem, quando você entregar para a Assembleia, tem que estar pronto. Lá tem essa diferença. O condomínio já é entregue para a Assembleia, tudo que é decidido lá dentro da Assembleia é fielmente cumprido. Por exemplo, se você atentar na maquete hoje lá do Shopping China, você vai ver um hotel na entrada do Blue Lagoon. Uhum. Só que esse hotel não foi feito. Por quê? Na Assembleia decidiram que não, que os condôminos não queria e que seria melhor por privacidade dos moradores e tudo mais não executar o hotel. E tá tudo bem, eles retiram do projeto. Então, assim, essas outras decisões são tomadas junto ali com os condôminos. Mas eu vou te falar que até isso é muito parecido com o Brasil, Cássia. Aqui também, quando você tem um condomínio, você tem que instituir, aí é lógico que você vai ter o regimento interno, a convenção de condomínio. E aí você vai ter os votos, enfim, é uma figura até do condomínio, consta no Código Civil deles, eu li, é bem parecido também. É muito bom, Cássia, é bom você trabalhar com num ambiente parecido. E se bobear, a maioria dos moradores são brasileiros, 70%. Ou não? 70%. Ah, então. Então, na verdade, é quase um irmão mesmo, né? Do lado ali, enfim. Nós temos investidores daqui de Campo Grande que tem casa lá. Então. Daqui de Campo Grande, Dourados, Aral Moreira, próprio lado ali de Ponta Porã, né? Que tem casa lá. Sim. E o condomínio é muito próximo, ele fica 22 metros ali da BR, né? Então, assim, o acesso é muito, muito próximo, né? Então é isso, gente. Eu agradeço. Eu queria que você falasse um pouquinho mais do Porto Seco. Me pegou de surpresa. Ah, é? Eu não sabia desse grande feito que tá vindo aí. Então, é porque hoje em Ponta Porã existe a receita do lado do Brasil e em Pedro Juan a receita do lado paraguaio, né? Então, todo o trâmite de carga
ele vem, entra, dá entrada no Brasil, dá saída no Brasil, entra no Paraguai, sai do Paraguai. Isso tem uma demora significativa. Vou dar um exemplo para você. Às vezes, cargas de commodities, soja, milho, dependendo da época, dependendo do tipo de situação, demora às vezes 10, 15, 20 dias, às vezes, para você despachar uma carga. E o custo desse material acaba ficando muito alto. O objetivo da implantação do Porto Seco ali, ele é para facilitar tanto a importação quanto a exportação. Porque aí você centraliza os órgãos públicos dentro de uma localização, que a gente chama, então, o Porto Seco, dá entrada no material por ali, tanto importação quanto exportação, e redespacha para o seu destino sem nenhuma nova fiscalização. O Porto Seco tem um histórico, os mais ágeis do Brasil, em torno de 6 a 8 horas você fazer um despacho de carga. Os portos secos mais competitivos. Então, vamos dizer assim que no prazo máximo, 48 horas para você dar a entrada e saída de uma carga de alto valor agregado. Então, o que acontece? Você acaba criando novas rotas logísticas para cruzar ali pelaquela fronteira, né? Uhum. Empresas que precisam e dependem de material de exportação importados, muitas vezes que não querem importar pelos terminais de Santos ou Paranaguá, vão importar através do Paraguai e vão desembaraçar em Ponta Porã. Então, cria-se uma nova indústria de empresas que vão chegar ali em prol da questão do Porto Seco, né? E com certeza uma estrutura grande por trás disso, né? É uma estrutura grande, é um investimento pesado. O governo do estado comprou um terreno lá, a Receita Federal já abriu um edital de licitação e vai abrir novamente, porque deu deserto agora devido a um problema técnico. Vai abrir novamente, eu acredito que no mês de maio agora já abre. E tem grandes empresas interessadas em investir no Porto Seco. A Receita Federal passa ela faz a licitação e transmite para uma empresa que tem a vontade de concorrer, passa toda a responsabilidade para ela atuar em nome da Receita. Então é um Porto Seco privado, não é público, é um Porto Seco privado que opera em comum acordo com as entidades e o governo brasileiro. Então isso facilita também porque o próprio governo do Paraguai tem essa intenção de usar o Porto Seco de Ponta Porã também, porque eles também dependem muitas vezes de material vindo do Brasil para entrar para dentro do Paraguai. Então isso vai facilitar muito. Ou seja, mais um negócio grandioso, né, de entrada de dinheiro para nós também, para eles e tudo mais, né? Uma parceria muito grandiosa. Quero aqui agradecer. Lúcio, obrigado pela disponibilidade, parabéns pelo teu trabalho que você vem desenvolvendo. Eu acredito que nós só temos a ganhar através desse trabalho. Antônio, obrigado pela disponibilidade, por ter estudado em meia correria. No dia do trabalhador, ele estava trabalhando. Ele passou a manhã inteira comigo. Trabalhador. Passou a manhã inteira comigo no telefone, eu ali enchendo ele de pergunta e dúvida. Foi esclarecedor para mim também, né? Porque eu tinha essa dúvida, tinha algumas dúvidas em questões se nossas leis eram parecidas com a deles, né? Se nos amparava assim. E eu acho que deixou bem claro que é seguro, é um investimento seguro, né? Eu acho que ficamos bem claro com isso. E eu quero aqui dispor também o Antônio, se precisar, para procurar ele, um investidor daqui do Brasil. E muito obrigado, gente, por toda a disposição de vocês. Cássia, antes de terminar, eu só quero fazer um pedido para você. Eu quero ir lá conhecer. Sim, claro. A gente vai ficar só aqui na sala fechada, um lago desse bonito. Eu quero ir lá conhecer tá. pessoalmente. Vocês estão convidados a conhecer, estão convidados a levar mais pessoas para conhecer, investidores. É um condomínio de extrema segurança, é um condomínio já estruturado, como foi comentado aqui, já está pronto, né? Quero comprar meu terreno, deixar valorar. Perfeito. Não, quero comprar, vou fazer ali uma casa, deixar de passeio quando for a Ponta Porã. Perfeito. Não, quero comprar um apartamento para investimento, deixar alugado. Perfeito também. Aluguel hoje lá em torno de $700 a $900. Apartamentos pequenos. Então, assim, é um investimento riquíssimo. Ótimo, excelente. Eu que agradeço o convite. Obrigado, Lúcio. Foi um prazer te conhecer também, aprender um pouco com o senhor. E, Cássia, parabéns por realmente prezar por essa segurança. Eu te falei, nós somos prestadores de serviço. Então, uma vez que a gente orienta o cliente a fazer esse ou aquele investimento, acaba que a gente está se responsabilizando também, né? Se não formalmente, mas moralmente por aquele investimento. Claro que a gente não responde por aquilo, mas de uma maneira intrínseca a gente está vinculado àquilo. Então, parabéns por realmente estudar isso, se preocupar sobre essa segurança e eu vejo que é realmente muito parecido com a legislação brasileira. Então,
eu fico tranquilo para dizer que segurança jurídica pro negócio existe mesmo. Ok, obrigado, gente. Cássia, obrigado pelo convite, né? Coloco aqui em meu nome, em nome do governo do estado do Mato Grosso do Sul, à disposição, né? Sempre que surgir qualquer tipo de dúvida ou qualquer coisa que a gente possa colaborar, né? Acho que a gente tem que fortalecer cada vez mais essa parceria Paraguai e Mato Grosso do Sul, porque todo mundo vai sair ganhando. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigado, doutor Antônio, por estar junto aí com a gente, né? Esclarecendo as dúvidas jurídicas aí. Muito obrigado.